Vamos retornando. Vocês me ouvem bem? Sim. Baixinho Sim. ainda, baixinho. Ok. Já está baixinho? Nós já tentamos de todas as formas. Aqui em Belém do Pará tá bom. Estamos te ouvindo bem. Ok. Então, vamos retornar. Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional na Amazônia. Estamos na metade do bloco 1 do T2, Seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor. Quero registrar algumas dificuldades reportadas pelos nossos participantes nos grupos. Alguns estão com problemas de sinal de internet, principalmente no interior da Amazônia. Houve queda de energia aqui em Brasília e em alguns estados da Amazônia, e também alguns participantes apresentaram agendas, que não puderam ser alteradas. E acontece também um problema de diferença de fusos horários, especialmente com o Acre. Para assegurar a entrega da formação a todos, o conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado nos grupos, com um link para a plataforma do YouTube, onde as aulas estão hospedadas, ok? As apresentações também circularão nos grupos, serão encaminhadas para todos. Alguns lembretes. Mantenham os microfones fechados. Vocês viram que hoje foi muito melhor do que na sexta-feira, que tínhamos alguns microfones que ficavam abertos, né? Foi muito melhor. E também enviem as perguntas durante a palestra, vão enviando as perguntas pelo chat, que a gente vai compilando para passar para os palestrantes. Bom, agora já passados os lembretes, vamos iniciar a segunda aula de hoje, que é sobre gênero e diversidade, um tema tão importante em todos os elos da cadeia de valor e tão bem apresentado também numa parte pelo Gunther, né? A interface com a cadeia de valor. Então, para proferir a aula 2, argumentos para consideração de gênero no desenvolvimento das cadeias de valor, eu vou convidar duas grandes amigas. A primeira, Caroline Dutra, que é engenheira eletricista e assessora técnica da GIZ. Carolina é engenheira eletricista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em gestão da inovação pela École de Mines de Saint-Étienne. É francês, pessoal, é da França. Depois ela pode esclarecer melhor o nome. Trabalhou 10 anos no setor elétrico brasileiro. Na área social, trabalhou com organizações sem fins lucrativos na África do Sul, onde colaborou com ações para melhorar as condições de vida das comunidades que não possuem eletricidade ou água encanada. Atualmente, ela é assessora técnica da GIZ, onde atua na ampliação dos cursos de capacitação profissional nas áreas de energias renováveis e no Senai e na rede federal, pela maior participação das mulheres e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Seja bem-vinda, Carol Dutra. E a nossa outra participante é a Luciana Rocha. A Luciana Rocha de Mendonça é doutora em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Sua pós-graduação foi focada em temas ligados à responsabilidade social corporativa, governança e desenvolvimento sustentável, especialmente a relação entre empresas e comunidades na Amazônia. Luciana é assessora técnica na GIZ,
na Cooperação Técnica Alemã desde 2018, mas desde 2009 vem trabalhando na temática das cadeias de valor da sociobiodiversidade, junto às diversas organizações. É facilitadora de cursos e de oficinas. Então, eu queria chamar as duas agora, a Luciana e a Carol. São minhas grandes amigas também, né? A Luciana, a gente já se conhece desde 2009, né, Luciana? Junto com o Gunther também, muitos anos, e a Carol, já mais recente também. A palavra está com vocês, tá ok? Então, tá bom. Muito obrigada, Marcelo, por essa apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então tá, legal. A gente dividiu a palestra em 2 momentos, eu vou começar e depois a Lu continua, tá? Eu tenho uma experiência bastante desafiadora na área de gênero, trabalhando no setor de energia, né? Principalmente com as carreiras técnicas, exatas. Então, são carreiras ainda bastante masculinas, né? Então, eu vou trazer para vocês algumas ideias que se aplicam a esse setor das energias para qualquer área de atuação. E depois a Lu, com a experiência dela em bioeconomia, ela vai dar toda essa pegada também vinculada às cadeias de valor, tá bom? E aí, para a gente quebrar um pouquinho o gelo e alinhado um pouquinho também com esse momento, deixa eu primeiro começar a compartilhar aqui. Eu vi que a gente não combinou que quem ia compartilhar, né, Lu? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês veem aqui a minha telinha roxa? Sim, vemos. Pessoal, Então, só tá. lembrando que a Luciana e a Carol estão em Brasília, e Brasília está chovendo muito essa hora também, né? Pode ser que a gente tenha algum probleminha com a internet. Tomara que não. Tomara que não, exato. É. Então tá, eu não vejo mais vocês. Se precisar interromper, vocês me avisem, tá? Então, assim, para quebrar um pouquinho o gelo e alinhado um pouquinho com o nosso, com quase o início da Copa do Mundo, eu queria trazer um videozinho para vocês, para a gente iniciar o nosso diálogo desse assunto, tá bom? Vou botar aqui para rodar, me avisem se tem som. E depois eu queria a opinião de vocês desse vídeo, tá bom? Tem som. Tem som, Carol. É? Ele parou, travou. Só um pouquinho que eu estou aumentando um pouquinho no meu... Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito linda a Vanessa. Não me esperava. Então, era isso, assim, que eu queria trazer, esse videozinho. Eu queria ver muito a opinião de vocês ali no chat, o que vocês acharam. Alguém chegou
a imaginar que aquelas imagens sem gênero pudessem ser mulheres. Assim, compartilhem com a gente aí, sinceramente, se a primeira impressão é sempre a dos homens, né, que seriam personagens masculinos, ou se talvez, porque a nossa aula hoje ia ser sobre gênero, talvez a gente já sugestionou que poderiam ser mulheres nessas imagens, mas queria muito saber aí, e depois o Marcelo me dá um feedback Isso, um feedback. Já da começaram tua a falar impressão. assim, ó. Já começaram a falar, também não pensei em mulheres. Exato. Então, assim, eu trouxe esse vídeo para a gente pensar aqui, e eu quero começar o conteúdo falando sobre linguagem inclusiva. E aí, a linguagem, ela é ampla, né? Ela não é só uma linguagem de fala, de escrita, mas ela também é uma linguagem visual, né? Então, tudo que a gente está comunicando, nesse segmento da comunicação, é muito importante a gente estar observando se a gente está sendo inclusivo, né? Então, trazendo essa questão, deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima. Opa! Aqui. Continuando esse diálogo de linguagem inclusiva, eu queria ler um comunicado de uma empresa fictícia que chegou até a caixa de e-mail de vocês. Vamos dizer que vocês receberam isso das suas escolas, das suas instituições, receberam essa mensagem aqui. Prezados funcionários, eu vou ler para vocês. Se você gosta de futebol e gostaria de jogar no time da empresa, esta é a sua chance. A partir da próxima semana, teremos todas as quartas-feiras um campeonato interno. Venham preparados, o jogo vai começar sempre a partir das 19 horas. Lembramos que cada um deve trazer a própria bebida. Para dúvidas, entre em contato com o RH. Esperamos todos vocês lá. Atenciosamente, diretor da empresa. E aí eu trago agora uma linguagem escrita. Se vocês recebem uma linguagem como essa, na sua caixa de e-mail, para quem essa mensagem foi direcionada? Né? Gostaria também de ter a opinião de vocês no chat, né? Vamos tentar polemizar aí, o que vocês acham. Todos aqui estão incluídos nessa mensagem. Essa mensagem é só para os homens, é só para as mulheres, é para todo mundo. O que vocês sentem quando vem uma mensagem como essa? Então, 5 segundinhos para refletir, né? Então, sobre para quem essa mensagem foi direcionada, né? Quando eu trato dessa questão da linguagem inclusiva, eu falo muito sobre aqueles vieses, né? Aquelas profissões, aqueles esportes, aquelas posições na sociedade que a gente imagina sempre ser masculina. Então, aqui a gente tem um texto que ele está todo no masculino, e a gente aprende na escola que o artigo masculino, ele é inclusivo, né? Então, quando eu estaria falando assim, prezados funcionários, na teoria, isso é uma linguagem inclusiva. Mas aí a gente coloca alguns elementos que na nossa imaginação cultural são masculinos, né? Então, é um convite para futebol. E se fosse um convite, por exemplo, de encontro de engenharia, que é o meu caso, eu sou engenheira eletricista, né? Se isso fosse direcionado a engenheiros, será que eu me sinto incluída nessa mensagem? Né? Então, e se esse convite era para a empresa formar um time misto? E a intenção deles era também convidar as mulheres da empresa, da instituição. Será que eu estou tendo uma linguagem que realmente está adequada e está chamando o coletivo? Será que eu não deveria estar adaptando a minha linguagem para que eu não tenha dúvidas de inclusão de todos e todas, né? Então, voltando aqui a essa mensagem aos funcionários, e eu não sei se alguém achou que isso poderia ser uma mensagem que estaria sendo chamada uma mulher, mas aqui, quando eu leio como mulher uma mensagem como essa, eu tendo a associar que esse convite não me diz respeito. E é isso que eu queria trazer
para a gente refletir se as escolas, se as instituições, quando fazem chamadas, por exemplo, uma capacitação em bioeconomia, será que eu estou usando uma linguagem que chama todo o público possível para essa capacitação? Então, é importante a gente refletir sobre isso para que nossas mensagens de e-mail, nossas publicidades, elas sejam realmente eficazes para que a mulher se sinta acolhida, né, e bem-vinda nesse ambiente. Então, isso foi uma introdução para a gente falar do que é linguagem inclusiva e não sexista, e eu vou passar muito rapidamente nesse conteúdo, depois o PowerPoint fica disponível para vocês. Dentro da GIZ, que é onde eu e a Luciana trabalhamos, essa capacitação só em linguagem inclusiva, ela dura 4 horas. Então, eu vou aqui tentar correr em 5 minutos só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, é uma linguagem que pretende reverter, né, por meio de palavras e estruturas, uma situação de discriminação e ocultação de grupos socialmente minorizados, né? Naquele convite para o futebol, eu estou retirando um grupo socialmente minorizado, porque as mulheres não são associadas a futebol e muito menos numa mensagem que está toda no masculino. Então, ela não consegue se perceber convidada naquela situação. A linguagem inclusiva, ela evita também a ambiguidade de mensagens que utilizam o masculino, como eu estava falando, né? Como uma forma de comunicação neutra. Ela respeita a identidade e expressão de gênero de todas as pessoas, optando por formas neutras, abrangentes e representativas de tratamento. E ela visa dar, né, dar visibilidade e representatividade a todas as pessoas. Então, aqui só eu vou deixar para vocês alguns exemplos de como a gente consegue neutralizar a comunicação. Então, ao lado, né, sempre à esquerda, tem o exemplo no masculino, né, onde a gente está utilizando a linguagem no masculino para dizer a diversidade, né? Por exemplo, ali no primeiro exemplo, todos os presentes. A gente pode adaptar o texto para todas as pessoas presentes. O terceiro exemplo, por exemplo, os habitantes de Brasília. A gente pode falar de a população de Brasília. Então, existem formas da gente estar utilizando a linguagem correta, né, sem usar o todes, né, que algumas pessoas na linguagem informal têm utilizado, mas aqui a abordagem é utilizar o português correto, o consolidado e aprovado, né, e utilizando mecanismos de inclusão na comunicação, né? Então, outra questão da neutralização e abstração da marcação de gênero seria usar a voz passiva, né? Por exemplo, os trabalhadores da fábrica constroem um novo painel. E aí a gente pode usar a voz passiva escrevendo constrói-se um novo painel na fábrica. Um segundo exemplo é ali modificando a estrutura da frase. Os estudantes não poderão receber visitas femininas nos dormitórios. Não se permitem visitas nos dormitórios. Então, assim, a gente percebe que a prática é um pouquinho difícil, às vezes, quando a gente nunca utilizou da linguagem neutra, né? De ficar pensando sempre nessa neutralização. Mas, assim, por experiência própria, quando a gente começa a ler os textos de uma forma crítica, percebendo que a comunicação pode estar sendo excludente, é um exercício, no início, um pouco difícil, mas que aos poucos se torna bastante natural. E ele fica muito eficaz e a gente começa a perceber até os anúncios, sabe? Hoje eu olho assim para um outdoor, para uma chamada de um curso, eu já percebo assim, nossa, que podia ter sido utilizada uma linguagem mais inclusiva, né? Mais usando o coletivo, né? De todos os gêneros. Eu vou deixar dentro desse PowerPoint também um link de acesso para o nosso guia de linguagem inclusiva. É um guia também resumido, tem ali várias dicas interessantes. E eu queria falar agora um pouco da comunicação visual, né? Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de cursos que vão ser implantados na área de bioeconomia, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas imagens assim de sonhos românticos ou até de etnias, né? Muito cuidado com
com aquele padrão já bastante antiquado de pessoas brancas, loiras, né, muito europeias, e a gente, na maior parte das vezes, está sendo quase 100% excludente, né? Principalmente quando a gente trabalha com a bioeconomia. Então, assim, eu procurei na internet algumas sugestões do que não seria bacana de utilizar, né? Esse tipo de estereótipo, né? Um ambiente que não tem nada a ver com, com as nossas florestas, pessoas que não têm nada a ver com com as nossas etnias, e um vestuário também que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, né? E eu não tenho um acesso a um acervo, assim, bacana, né, de fotos, mas achei muito bonitas essas fotos, né? São das realidades que temos no Brasil. Provavelmente vocês têm acesso a imagens muito mais interessantes nesse sentido, mas aqui eu tentei principalmente focar, assim, das pessoas com EPI, né? Com a realidade do que deveria ser as coletas, né, dos frutos, sementes na floresta. Então, pessoas com capacete, pessoas com manga comprida para se proteger, homens e mulheres. Então, o cuidado de sempre ter esse equilíbrio, né, de gênero na comunicação. E certamente, quando a gente estiver desenvolvendo cursos, a gente vai poder fazer fotos bastante bonitas, né, da nossa floresta, das pessoas colhendo frutos maravilhosos da nossa riqueza de flora e fauna que temos. Então, aqui também tem um vídeo que a Geisa desenvolveu, que é um vídeo de como manter a floresta em pé, né? Então, esse vídeo é mais para mostrar também como na comunicação, por exemplo, de desenhos, né? Foi utilizado aqui uma diversidade não somente de gênero nos personagens, mas temos aí uma diversidade étnica, uma diversidade de idades e diversidade cultural, né? Então, pelas vestimentas, a gente consegue ver que tem pessoas ali de regiões distintas do país, e homens, mulheres, idades diferentes, como eu falei. Então, muito importante destacar que a diversidade, ela vai muito além do gênero, né? A diversidade, ela é multiétnica, multicultural, multirreligiosa, de pessoas de regiões do país diferentes. E acho que, assim, na apresentação anterior já comentou, né, que a diversidade, ela não é só uma questão de justiça social, ela é uma questão também de gerar grande valor de produção mesmo, porque pessoas que são de etnias, de backgrounds, né, de culturas, educações diferentes, elas pensam diferentes e também encontram resultados mais fáceis e mais criativos, né, dentro da indústria. Aqui, rapidamente, o que se pode fazer na escola, tá? Desculpa, eu vou correr bastante. Coisas que a gente tem usado em outras escolas, tá? A gente trabalha muito com escola Senai, institutos federais, e a gente tem dado algumas dicas de sala de aula para que as mulheres não saiam da escola. Então, aí a gente tem, às vezes, públicos vulneráveis que não têm acesso financeiro à capacidade de comprar, por exemplo, absorventes. Então, seria muito legal pensar nos cursos, nas escolas, de ter, de repente, na secretaria, uma quantidade de absorventes que possa ser oferecidos gratuitamente para as meninas de baixa renda, né? Pensar bastante em como conectar as meninas também com outros colegas para aumentar o network delas. No caso, no setor de energia, a gente lida muito com isso, porque as meninas normalmente estão muito solitárias dentro da sala, elas quase não têm amigas mulheres, né? Então fica mais difícil ter uma conexão com os homens. Então a gente tem tido esse cuidado de tentar fomentar a participação em grupos diferentes, né? De gêneros diferentes. Talvez na bioeconomia vocês não encontrem uma mesma realidade, mas sempre é bom estar atento, né? Porque às vezes as minorias não são só de gênero, mas, como eu falei, pode ser uma etnia, uma etnia diferente, uma região diferente, uma cultura diferente, enfim. Cuidados com o bullying e violências diversas, então tem escolas já se preparando com vários cartazes de acolhimento e de respeito, e se posicionando, que são contra todos os tipos de violência. Acho muito bacana que as escolas já tenham tido esse tipo de
iniciativa. Em sala de aula também pensar nos EPIs, porque assim, a gente vê também que às vezes por um processo de licitação, a escola compra EPI só tamanho G, por exemplo. E as meninas têm corpos normalmente menores, não necessariamente, mas muitas vezes tem. E aí aquele EPI não funciona direito nelas, uma luva que fica frouxa, não consegue apanhar bem o fruto, um capacete que está frouxo, enfim. E aí aquele EPI não serve para nada, não serve para o que se propõe, né? Para aquele corpo diferente. E incentivem as mulheres a serem líderes, porque há também esse tipo de desafio de muitas vezes as mulheres serem mais caladas, deixarem os homens irem na frente, tomarem iniciativa de algum tipo de exercício, então tomar esse tipo de cuidado também com as mulheres, para que elas fomentar, né, que elas também se tornem líderes. E aí eu já queria passar a palavra para a Luciana, me perdoem pela rapidez do conteúdo, mas é porque é muita coisa mesmo. Queria deixar só essas pinceladas para a gente refletir depois. Obrigada. Lu. Obrigado, Carol. Obrigada, Lu, Carol. você quer compartilhar ou eu vou passando os slides? Se você puder, já fica aí mesmo, né? Fica mais fácil. Tá bom, né? tá bom. Você me avisa, então, quando for para mudar. Tá. Lu, só uma Beleza. coisinha. Antes de você iniciar, deixa só eu colocar algumas respostas do chat que a Carol perguntou, né? Por exemplo, a Silvia Tereza disse assim, não imaginei que fossem mulheres. Marília Costa, infelizmente temos esse viés de gênero para outras profissões também, como cientista. Alessandra Fonseca do IFAM, nenhuma mulher foi mencionada. Não se vende a imagem de atletas mulheres, como acontece massivamente com os atletas homens. Yasmin Cantuária, muito interessante, Carol. Mais uma prova de quanto algumas questões estão culturalmente enraizadas na gente e dificultam a nossa evolução para uma sociedade igualitária. Mas perceber esse bloqueio já é um primeiro passo enorme. O Glauco do CETAM, podemos até entender esse assunto diante das perguntas, porque a festa e até a paralisação de tudo perante a Copa do Mundo de futebol masculino, mas não da feminina, né? O Davi Silva Siqueira, somente só para homens. Alessandra Fonseca, não me sinto incluída. O Rui Charles, para todo mundo. O Ledilson, todos estão incluídos na mensagem. E a Silvia Tereza, provavelmente para os homens, pois imaginasse que curtiriam ser jogadores de futebol da empresa, embora quando se escreve funcionários, subentende-se que todos estejam incluídos. Entre outras, porque o chat bombou naquela hora. Que bom, gente, que bom. Foi O ótimo. objetivo é esse mesmo. Eu acho que é só plantar essa sementinha, né, para a gente refletir um pouco sobre isso. E, enfim, é bem desafiador. E a gente se pega mesmo nesses preconceitos, né? Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu também fiquei me culpando de não pensar numa mulher. Eu fiquei assim, gente, como é que pode? Obrigado, Carol. Lu, por favor. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcela. Eu ia falar para a Carol dar uma olhada mesmo depois no chat, porque tem várias respostas bem interessantes, né, que as pessoas deram. E quanto a essa questão da linguagem inclusiva, é realmente um treino, gente. A gente tem esse manual que a Carol compartilhou, né, que eu coloquei aí o link, consegui arrumar o link, ele não está mais gigante. E a gente tem tentado, né, fazer esse treino de sempre fazer uma linguagem inclusiva, mas não é fácil. Então, é mecânico no começo, né, mas vale a pena tentar mudar isso, porque depois você percebe quando você está falando na frente, quando você está falando numa sala de aula ou numa palestra com um monte de gente, que você coloca uma linguagem inclusiva, você percebe na cara das pessoas essa diferença. Parece que não, mas faz diferença sim, tá? Então, eu vou colocar agora, né, um pouquinho do lado mais ligado, né, à questão da importância, né, do empoderamento econômico das mulheres, e aí puxando aí, né, um pouco mais
para o lado da bioeconomia, né? Então, eu trabalho numa área temática, né, de bioeconomia dentro da GIZ. Vocês estão vendo esse monte de cacau aqui atrás de mim, porque eu trabalho num projeto, né, que o produto principal é o cacau, mas um dos objetivos do projeto é justamente trabalhar a diversificação, né? E a ideia, justamente nessa apresentação aqui, nos trabalhos que a gente faz, né, dentro da área de bioeconomia na GIZ, é também fornecer esses argumentos e ferramentas, né, que demonstram essa relevância desse acesso das meninas e mulheres à formação profissional. A gente também trabalha com temas de formação profissional e cada vez mais com esse olhar aí de inclusão, né? Pode passar, Carol, por favor. Né, então, aqui a gente coloca nessa pergunta, né, de o que é o empoderamento econômico das mulheres, né? Então, acho que também é uma coisa para vocês irem refletindo, né? Mas, basicamente, quando a gente fala sobre empoderamento econômico das mulheres, a gente está falando sobre mulheres, né, e meninas terem acesso aos recursos e poder de decisão. E aí, no próximo slide, a gente tem um infográfico que mostra um pouco dessa relação entre as cadeias, né, as cadeias de valor, como o Gunther falou na apresentação, né, anterior, e os aspectos que são ligados ao fortalecimento das mulheres dentro de uma cadeia de valor. Então, vamos imaginar, numa cadeia genérica qualquer, né, na maior parte das vezes, a situação que acontece a gente tem mulheres trabalhando na produção, a gente tem muito mais mulheres trabalhando na produção, a gente tem uma quantidade mais ou menos parecida entre mulheres e homens participando do beneficiamento, mas na maior parte das vezes, na distribuição, na comercialização, quem trabalha mais ou quem aparece mais são os homens, né? E isso acontece por uma série de questões. Então, muitas vezes está relacionado a essas questões culturais, né? E a questões culturais, étnico-culturais. Então, existem, né? Então, alguns povos indígenas, onde as mulheres elas não saem da terra indígena. Isso é uma questão desses povos indígenas. Mas existem comunidades onde aquela resposta que você vai ouvir, mas sempre foi assim. E as pessoas acabam não questionando isso e fica, né? Isso fica como se fosse o normal. E aí, como que a gente pode trabalhar, né, ferramentas para que isso mude? Então, tem os dois lados aqui da moeda, né? Então, a gente trabalhar o hardware, né? Então, as ferramentas, dar as ferramentas para que as mulheres e meninas possam agir, então, que está aqui no lado vermelho, né? Então, elas terem acesso aos ativos, né? Então, ter acesso à terra, ter acesso aos equipamentos, ter acesso, né, aos trabalhos que estão relacionados com aquela cadeia, serviços financeiros, elas terem acesso, né? Então, a conta bancária está no nome da mulher, para que ela possa fazer a gestão da conta bancária, né? Por exemplo, né? Ela possa acessar o Pronaf, né? Por exemplo, né? E ela possa também ter acesso à assistência técnica e extensão rural. Uma das grandes questões que acontecem em muitas cadeias na Amazônia é que, como na maior parte das vezes, os técnicos são homens. Os homens, maridos, né, não deixam aqueles técnicos homens ficarem sozinhos com as suas esposas. E aí, o que acontece se o marido não está na área, porque ele foi na cidade, porque ele foi fazer uma entrega, porque ele foi lá no vizinho, por qualquer outro motivo, o técnico vai passar direto ali, não, só a Dona Maria que tá, então tá, Dona Maria, daqui a pouco eu volto. E aí não volta nunca mais, né? Ou só vai voltar quando o marido esteja lá. Então, uma das grandes questões também, né? Vocês estão trabalhando em escolas, em institutos federais, é isso, é importante, né, aquelas dicas simples, né, que a Carol deu, da gente conseguir ter mais meninas se formando técnicas, né, meninas se formando profissionais, agrônomas, florestais e tal. Por quê? Porque elas vão também fazer parte desses serviços de assistência técnica, e aí vai ser mais fácil, né, do seu Zé deixar a Dona Maria ficar lá tendo treinamento, né, com a técnica Luciana ou Caroline, já com mulheres.
né? Então, isso ajuda essas mulheres a também terem acesso a esses conhecimentos, porque se elas não tiverem acesso aos conhecimentos, elas não vão conseguir melhorar suas posições dentro das cadeias, né? Faz parte, né? O conhecimento ajuda elas. Mas não é só isso. É importante que elas também sintam que elas têm esse poder para agir, que elas têm esse empoderamento, né, interno, que eles têm esse poder de agência, né? Elas têm essa capacidade de tomada de decisão. E aí é importante que, assim, dentro dos nossos treinamentos, dentro dos nossos pensamentos também na escola, né, que a gente consiga trabalhar, né, com as mulheres para que elas também sejam capazes de tomar decisão, né, para que elas sejam capazes, que elas tenham autoconfiança e autoestima e confiança para falar, né? Então, aquele exemplo que a Carol deu antes, de chame as meninas para fazer a prática, né? Porque muitas vezes elas vão ficar quietas, porque elas são a minoria na sala, porque os meninos vão rir, porque a EPI não fica direitinho no corpo delas, mas chamem, né? Combinem para que as meninas também façam essas práticas e que elas vão desenvolvendo essa autoconfiança, porque isso faz parte, né? Então, não adianta só você ter a técnica, você ter a ferramenta, mas você também ter essa autoconfiança vai ajudar. E esse desenvolvimento de capacidades, né? Então, em cursos, né? Cursos extra, os cursos além, né? da carga horária. Então, incentivar que as meninas participem de cursos voltados ao empreendedorismo, à liderança, à gestão, né? Seja com o argumento de que isso é para a sua própria propriedade, mas também para que elas possam perceber que isso pode ir além, né? Do que está dentro ali da propriedade, né? Delas, da área, da família delas, né? Carol, pode passar, por favor. E aí, nesse outro slide, a gente tem aqui alguns exemplos, né? De como que essas mulheres mais capacitadas e mais empoderadas, elas podem agir, né? Então, a gente pode pensar nas mulheres na agricultura familiar, né? E aí, aqui, né, nesse slide, a gente tem exemplos de quais são as ferramentas e o poder, né, o lado do poder para agir, que são necessárias, né, que a gente trabalhe para incentivar as mulheres na agricultura familiar. Da mesma forma, para incentivar as mulheres nas organizações produtivas, dentro de uma cooperativa, né? Da mesma forma, para que elas sejam empreendedoras também, ou que elas trabalhem, né, prestando serviços, e aí, então, em empresas, em outros tipos de organizações, né? Pode passar, Carol. E aí a gente tem, então... Luciana, você tem mais 7 minutos. Okay? Ah, beleza, acho que... beleza, dá tempo. E aí a gente tem aqui alguns argumentos, né? Então, como o Gunther já começou falando, né? Então, os argumentos para que a gente desenvolva cadeias de valor sensíveis ao gênero, né? Para que a gente consiga tirar as mulheres da invisibilidade dentro das cadeias de valor. Tem o argumento de justiça social, né? Porque é óbvio, então, mulheres têm os mesmos direitos que os homens, né? Mulheres são seres humanos, têm o mesmo direito que os homens, né? Então, igualdade de gênero precisa ser criada na prática. Tem o argumento, né, da redução de pobreza, então, as mulheres, elas estão sempre estão preocupadas com questões de segurança alimentar, isso gera uma redução de pobreza. Elas trabalham, né? Uma grande questão é que sempre as mulheres têm uma dupla jornada, né? Então, tem os papéis produtivos e os papéis reprodutivos, e é por isso que quando uma mulher ela consegue ter mais recursos, ela não consegue desvincular isso, né? De como trazer esse recurso mais para os seus filhos, para a melhoria da sua casa, da sua família, que muitas vezes não acontece, isso no pensamento, né, em geral dos homens. E também existem estudos, né, em vários países que mostram que se as mulheres tivessem os mesmos acessos àquela parte vermelhinha lá, né, as ferramentas, como os homens têm, a produção agrícola cresceria. E também a insegurança alimentar e a redução da fome diminuiriam, né? Por quê? Porque as mulheres procuram trabalhar, né, equilibrando esses dois lados. Mas a gente também tem argumentos de negócios, né? Então, as mulheres, muitas vezes, elas já têm um papel importante, né? Mas que são invisibilizados nas cadeias. Então,
reconhecer o papel das mulheres que já estão trabalhando nessas cadeias produtivas, nas cadeias, vai transformar, né? Ajuda a ter aquela tendência de transformar essas cadeias produtivas desestruturadas, como o Gunther apresentou antes, em cadeias de valor, porque você está reconhecendo esse papel, né, dessas mulheres nesse desenvolvimento dessa cadeia, né? E essa desigualdade de gênero, ela vai gerar, então, perdas de oportunidades de negócios, né? Hoje em dia, cada vez mais, existem, né, recursos nacionais e internacionais de fundos, fundações, que privilegiam se você tem, né, indicadores de gênero, se você está incluindo mais meninas, mais mulheres, né, dentro de suas atividades. E o argumento econômico, né, que é fundamental, é que esse desenvolvimento de ações que promovem a equidade de gênero nas cadeias de valor geram benefícios amplos, né? Então, que ajudam essas cadeias a evitar consequências negativas, né, para as mulheres, mas também aumentam o crescimento, né, fazem ter um crescimento inclusivo, sustentável e constante. Por quê? Porque você está incluindo todas aquelas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia. Por favor, Carol. Pode passar. E aí, quais são, né, esses argumentos para a gente trabalhar, né? Então, olhando aí pelo lado econômico do negócio, né? Então, a gente vai trabalhar a gestão de riscos, né? Que dentro da linguagem empresarial, isso pesa bastante, né? Como o Gunther já colocou antes também. Então, você trabalha a questão de prevenção de impactos negativos na reputação, na qualidade do produto, no resultado daquela cadeia, né? A devida diligência, então, todas as legislações que já foram citadas antes. Você cria valor, você reduz custos, antes disso, você reduz custos. Você reduz, né, absenteísmo, você melhora, aumenta a segurança na cadeia, né, de valor. Você também traz essa retenção, né, de trabalhadores e trabalhadoras na sua cadeia, na sua empresa, né? Aí você cria valor. Então, você pode aumentar a produtividade, a qualidade do produto, a melhoria do desempenho na cadeia de valor. Então, quando a gente está olhando para essa cadeia como um todo, a gente vai conseguir trabalhar esses aspectos. E você gera crescimento, porque, né, como foi falado no início da fala aí da Carol, né, quando você está falando de diversidade, você está falando de possibilidades de inovação. Você está trazendo pessoas diferentes, com formações diferentes, com culturas diferentes, com origens diferentes, que vão trazer, né, possibilidades de inovações que, né, quando você tem sempre as mesmas pessoas, né, não vão acontecer. Pode passar. E aí, então, né, o que você ganha, né, fazendo esse mapa, um mapa de atores, como o Gunther já mostrou, né, sensível ao gênero. Quando você coloca essa lente, né, de gênero, né, você vai ter uma visão, uma imagem mais geral de todos os atores que estão envolvidos, e não apenas dos homens, né, e não apenas aqueles que são mais visíveis, né? Quando você foi lá, você só viu homens trabalhando, mas mulheres não estão lá? Como elas estão? Né? Então, uma pergunta-chave que é importante para se pensar nisso é por que a desigualdade de gênero é um problema para a empresa, para a cooperativa, para a organização e para a cadeia como um todo. Então, como é que esses atores que estão lá, naquela realidade, podem olhar isso? Né? Como é que eles podem responder essa pergunta? Né? Você também vai conseguir identificar as restrições específicas, né? Porque em cada cadeia, como o Gunther falou antes, né? Em cada cadeia vão ter restrições específicas. Então, você vai identificar na cadeia em que você vai trabalhar, né? Na realidade que você vai trabalhar, né? Pode ser a cadeia da castanha, mas é diferente no Acre e no Pará, é diferente no Amapá, né? Então, quais são as restrições para a participação das mulheres naquela região, naquele lugar? Quais são as diferenças de poder ali? Quais são as diferenças de acesso aos recursos? Quais são as diferenças de acesso aos benefícios? Pode ser que no Acre seja completamente diferente do que no Amapá. Pode ser que seja igual. Né? E aí, como é que a gente lida? Se é igual, o pessoal do Acre e do Amapá podem trocar uma ideia, né? Como é que eles resolveram. E você também identifica oportunidades para que essas mulheres melhorem sua posição. Então, quando você tem mais meninas que estão formadas, né? Que entraram em escolas rurais, que entraram em institutos federais, que entraram na universidade, você vai ter mais oportunidade de ter mais profissionais mulheres que provavelmente já passaram por essas situações e que também vão estar aptas, né, a prestarem esse tipo de
de serviço também para essa cadeia, que é uma coisa muito importante, né? Pode passar, Carol. E aqui é um exemplo, pode passar. Veio ao contrário, esqueci de mudar o desenho. Esse daqui é um exemplo, né, de um mapa, como o Gunther falou bastante. Oi. Vou te dar mais 5 minutos. Você acha que consegue concluir? Sim, acho que esse daqui é o penúltimo slide. Ok. Eu acho. Obrigado. Não, faltam só 52. Brincadeira, é o final já. Então, como o Gunther mostrou bastante, né, as cadeias de castanha do Brasil antes, né? Então, aqui esse é um exemplo de um mapa onde a gente visibiliza aí a participação, né, das mulheres nos diversos atores dessa cadeia. Então, principalmente nos operadores da cadeia, mas também, dependendo, né, da análise e de que atores que a gente quer trabalhar, a gente consegue olhar também nas organizações de apoio, por exemplo, aí na rede de ATER, né? Então, quando tem muito mais homens do que mulheres, o que podemos fazer para lidar com essa restrição? Pode passar. Aqui é um exemplo, né, de como lidar com essas restrições, desde um nível micro, né, desenvolvendo habilidades pessoais, até a gente trabalhar isso, né, num nível macro, né, como o Gunther estava falando também, da gente trabalhar com as legislações, com ministérios, com secretarias, né, que é algo que está muito mais distante, normalmente, da nossa governança, mas que também, de alguma forma, dependendo, né, com que parceiros a gente está, a gente consegue trabalhar. Pode passar, por favor. Aqui são alguns exemplos mais práticos, né? Então, como é que a gente trabalha quando a gente está olhando aqui num nível micro, que a gente está trabalhando com mulheres que têm uma mobilidade, elas não podem sair ali daquela região e tempo limitado. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente pode, né? Se Maomé não vai à montanha, a gente leva a montanha até Maomé. Então, a gente leva até nas proximidades, né, na comunidade ali mais próxima, nos horários mais convenientes. A gente vai perguntar, né, para as mulheres ali daquela região se é melhor, qual o horário melhor para se fazer o curso, né? Isso implica o quê? Em melhorias no nosso formato, em como nós fazemos os nossos orçamentos também, né? Tem uma implicação para o nosso lado também, né? Pode passar, Carol. Bom, e aí aqui, pode passar isso daqui? Vou para o exemplo direto, né? Que quando a gente trabalha a questão do empoderamento, principalmente quando a gente está, né, nessa posição, né, de somos aqueles que oferecem os treinamentos, somos aqueles que oferecem os cursos, é importante que a gente, né, dê o nome certo para as coisas. Quando a gente está trazendo mais mulheres e meninas para um curso, a gente está alcançando elas, mas nem sempre, né, elas vão aplicar esse curso. Aquilo que sempre acontece, né? Assim, a gente deu um curso, treinamos 300 mulheres, vamos lá depois de um ano, quantas usaram aquilo? 3, né? Então, como é que de fato a gente vai beneficiar? A gente precisa pensar que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está levando para elas é voltado para as necessidades delas, né? Então, quanto mais a gente consegue aproximar aquilo que a gente está levando com a necessidade de verdade daquelas mulheres, a gente vai conseguir beneficiar. E dali a um ano, em vez de 3, a gente vai ter 30 ou 60, ou todas elas aplicando. Mas como é que a gente chega, de fato, no empoderamento? Quando a gente está trabalhando, além de trabalhar com as mulheres, a gente também está trabalhando com os homens e com aquela comunidade em geral, né? Por quê? Porque não adianta a gente só, né, deixa as mulheres mais fortes, mas aí elas vão lá brigar com os homens, e aí termina os casamentos, e aí briga com os anciões da comunidade. Não é esse o objetivo. Então, a gente também tem que trabalhar ao lado, né, lado a lado com esses homens, liderando, principalmente aqueles que estão mais na liderança, né, para a gente poder fazer com que eles percebam que existe um ganho para aquela comunidade, não é uma perda, é um ganho para todos, né? Então, quanto mais mulheres estão empoderadas, mais os homens também ganham, quanto mais aquela comunidade, mais aquele território, aquela localidade. Pode passar, por favor.
Ok. Acho que é a última, né? Que é justamente isso, né? Então, quando a gente está trabalhando o alcançar, a gente está num primeiro degrau. Quando a gente está trabalhando um beneficiar, é olhar aquilo que elas estão querendo de verdade, a gente está num segundo degrau. Mas para empoderar, vai muito além, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O empoderamento, você não dá o empoderamento para alguém, é igual motivação, você não dá para alguém, isso sai da pessoa. Mas você pode ajudar, dar um empurrãozinho assim, né? Pôr a mãozinha assim para a pessoa pular. Ok. Acho que é isso. Ok. É isso. Obrigado, meninas. A apresentação de vocês foi maravilhosa, foi fantástica. Vocês trabalharam vários elementos importantes, né? A gente viu no chat também as discussões, as pessoas participando. Eu queria ler aqui duas mensagens. Diz assim, ó, aos poucos, do Igor Dias, do IDEP Rondônia. Aos poucos, isso vem ganhando força. Este ano, a 9ª edição do Rondônia Rural Show, em maio, um dos temas de um talk show destacou a força feminina no agronegócio da região, né? Temos mulheres no agro, foi bem interessante. Aí ele falou, se não me engano, em Rondônia tem mais ou menos 18% dos empreendimentos rurais são liderados por mulheres. E aí tem uma outra mensagem que eu quero ler, também rapidamente, mas essa não foi no chat, não. Essa foi no WhatsApp pessoal também. Essa é do Antônio Júnior, do MEC. Diz assim, ó, quando vocês estavam, né, apresentando. Muito bom, emocionado aqui, pensando na minha filha, futura agrônoma, que estuda em Rondônia, né, a filha do Antônio. Então, ele ficou também muito emocionado. Eu também, eu acho que essa questão da mulher, né, do gênero, não só a mulher, mas o jovem, a pessoa já idosa, né, porque tem o trabalho também da pessoa idosa, né, enfim. Eu acho que nós precisamos desenvolver essas maneiras de inclusão, né, dessa população, né, sem causar desequilíbrio. É isso a última fala da Luciana também, né, equilibrando as forças, né, tanto no âmbito masculino, muito mais enraizadas, né? Mas a força da mulher, do jovem, né? Da pessoa com idade, com deficiência também, né? Enfim, adorei, meninas. Muito obrigado. Eu acho que todos também adoraram. Se houver perguntas, a gente não tem perguntas agora, mas se houver perguntas, aí vamos transmitir para vocês, tá? Ok? Eu peço que vocês continuem conosco, tá bom? Muito obrigado mesmo. Foi muito legal, muito bom. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Luciana Rocha, a Caroline Dutra, pela excelente aula e abordagem, né? Abordagem da questão de gênero e diversidade nas cadeias de valor. Obrigado. Bom, a próxima aula será sobre cadeias de valor, criando elos entre negócios comunitários e setor empresarial. Pessoal, nós vamos avançar um pouquinho no nosso tempo, talvez uns 10, 15 minutos, tá bom? Mas também vai estar na gravação. Se alguém precisar sair por algum motivo, depois acompanha o restinho na gravação. E para proferir essa palestra, Criando Elos entre Negócios Comunitários e Setor Empresarial, eu quero chamar a Fabiana Munhoz, que possui diploma em Física e Engenharia pela Universidade de São Paulo e pela École Polytechnique de Paris e doutorado em Física pela Universidade Aix-Marselha. Tem mais de 10 anos de experiência na área de pesquisa, inovação e fornecimento sustentável de matérias-primas de origem vegetal. Atuou como gerente de pesquisa aberta, matérias-primas e abastecimento sustentável na L'Oréal por 10 anos e teve uma breve experiência como gerente de portfólio de projetos do Funbil. Atualmente lidera a área de acesso a mercados do Instituto Conexões Sustentáveis da Conexus. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Entro nessa missão aqui de ser a última a falar hoje. Imagino que está todo mundo cansado aí já, mas vou tentar... A minha apresentação não está tão dinâmica, mas vou tentar aqui conseguir prender a atenção de vocês aqui, né? Falando dessa criação de elos. Vocês estão vendo já minha tela, gente? Já estamos vendo. E te ouvimos Maravilha. bem também. Ótimo, Marcelo, obrigada.
Então, como que a gente cria elos entre negócios comunitários e setor empresarial? Algumas das coisas que eu vou trazer aqui, né? Eu trouxe alguns números para a gente refletir sobre essas questões. Alguns deles o Gunter já introduziu, então acho que dá para, né, fazer uma boa ligação do que eu vou falar aqui com a apresentação que o Gunter fez anteriormente, né? Então, primeiro, né, o que são negócios comunitários, né? A gente está falando principalmente aqui dessas organizações, cooperativas e associações, né, da agricultura familiar, do extrativismo, que em geral são pequenos negócios, mas que geram um grande impacto, né? E que são ali, junto com os produtores, a base dessas cadeias de valor, né? Então, hoje no Brasil, né, quando a gente fala desses pequenos negócios comunitários, a gente está falando de 15 milhões de pessoas, né? Estima-se aí que existam mais de 30 mil empreendimentos comunitários, e quando a gente fala em geração de faturamento, né, de renda ali, né, para essas organizações combinadas, a gente está falando ali, né, de cerca de 80 bilhões de reais por ano de mercado, com um potencial ali de 600 milhões de hectares aptos para produção sustentável e geração de valor compartilhado. Então, grande impacto, né, tanto social quanto ambiental, quando a gente fala desses negócios comunitários. O Gunter mostrou para vocês um painel, né, que a gente tem ali, a Conexus em 2018 realizou o Desafio Conexus, onde a gente mapeou essas organizações comunitárias no Brasil, onde elas estão, quem são, o que elas produzem, como elas se conectam com os mercados. E eu trago aqui um resumo, né, daquele painel que, se vocês digitarem, né, Desafio Conexus no Google, vocês vão achar um painel que vocês podem mexer ali, buscar. Eu posso até depois compartilhar aqui com vocês o link. No desafio, a Conexus mapeou, então, mais de 1.000 cooperativas e associações produtivas, com essa distribuição aqui nos biomas brasileiros, né? Então, as organizações entravam lá pela internet, se cadastravam e diziam ali, respondiam um questionário, onde elas falavam, né? A questão da sua gestão, a questão dos produtos que elas produziam, quais eram seus canais de comercialização, tinha uma série de perguntas, e isso permitiu fazer esse mapa, né? É um mapa bastante completo. Veja, são 1.000 cooperativas, a gente estima que tem 30 mil negócios comunitários, então, mas já é um recorte significativo aqui, né? Se a gente for pensar nesse tipo de recorte. E aí a gente pode ver também, né, aqui a representação desses 1.000 negócios que foram mapeados em relação aos produtores, né, que estão associados aí a esses negócios. Então, tem agricultores familiares, povos indígenas, extrativistas, quilombolas, né, principalmente aqui agricultores familiares, né, mas esse foi o recorte ali, né, desse mapa da Conexus. Esses números são grandes números aqui que eu acho que são importantes da gente guardar, né? Então, para esses 1.000 cooperativas e associações, a gente estimou ali um faturamento de 1 bilhão. Então, isso foi baseado nas perguntas, né, que a gente fazia ali para essas organizações. Mas vejam que 71% das organizações mapeadas declararam ter receitas abaixo de 600 mil reais por ano. Então, ainda tem ali, né, a comercialização desses negócios ainda é muito baixa, né? São poucos negócios que têm um faturamento maior. Em termos de pessoas, né, essas 1.000 cooperativas envolviam aí mais de 100 mil associados e cooperados. E uma questão que é bastante curiosa é que mais da metade dessas organizações não comercializavam com o mercado privado. Então, existe ali uma questão da diversificação dos canais de comercialização, né? Hoje existe uma dependência muito grande das políticas públicas para a comercialização da maior parte, né, mais de 50%, desses negócios comunitários. E tem outros números interessantes, né? Então, 330 das 1.000, né? Então, cerca de 30% aqui, um pouco mais, atuavam com produção orgânica. 220 acessaram mercados privados de indústrias e de processamento e transformação, e 365 acessaram mercados de atacado e varejo, sendo que algumas acessaram os dois, né? Então, não é um número não é excludente do outro, né? Então, mas a gente vê, acho que
alguns números que são importantes de guardar, né? Então, muitas organizações ainda com faturamento muito baixo, então a comercialização ainda é muito pouca, né? A maior parte dessas organizações acessam mercados públicos apenas, né? E a gente tem aqui 20% que vão acessar aqui mercados de indústria, por exemplo, né, de processamento e transformação, e 35% que conseguem acessar ali mercados de atacado e varejo. Ao mesmo tempo, né, e o Gunther pegou um pouco esse ponto no fim ali da fala dele, quando a gente olha para o mercado, a gente consegue entender que tem oportunidade para esses negócios comunitários entrarem nos mercados pelas tendências de consumo que a gente vem observando mais recentemente, né? Então, a primeira delas é essa questão do bem-estar, da alimentação saudável, né? O que aumenta aqui a oportunidade de vendas, né? De produtos naturais, de hortifrutis, né? A diminuição, talvez, daquele consumo dos produtos super industrializados, ultraprocessados, né? Mas que ainda tem, muitas vezes, a gente vai no mercado, tem um valor que às vezes é mais baixo, né, do que o produto natural, do que o produto ainda in natura. Então, existe um potencial, né, que ainda talvez esteja ali nas classes mais altas ali, o poder de compra, né, desses produtos. Existe essa questão, né, que ainda é incipiente, mas que a gente vê o aumento dessas tendências do capitalismo comunitário, e aqui a gente pensando muito nas soluções compartilhadas, né, então existe uma oportunidade da gente trabalhar ali soluções compartilhadas, né? E isso é uma das áreas de atuação que a gente vem tendo ali e abre um espaço, tá, gente? Quando a gente fala em cadeias de valor, de trabalhar esses intermediários das cadeias, né? Porque quando a gente fala de intermediários, muitas vezes é aquela coisa, o intermediário sempre é ruim, mas muitas vezes ele é necessário, né? Então, como que a gente consegue trabalhar esse intermediário, mas trazer um equilíbrio ou relações, tirar a assimetria de informação, né? Onde todo mundo ali fica em relações mais equilibradas. Então, acho que isso tem muito a ver, né, com essa oportunidade aqui de soluções compartilhadas. A questão das minorias, né, e que não são minorias, né, muitas vezes são minorias ou são marginalizadas no sistema econômico, mas que são a maioria da população, e esses movimentos vêm sendo cada vez mais fortes, né, e o consumidor vem se sensibilizando com isso também, então isso é algo muito importante. A questão do consumo consciente, né, então eu quero saber de onde vem o que eu estou consumindo. São tendências, tá, gente? Isso ainda não é, assim, a realidade do mercado geral, mas são tendências que mostram para a gente que, olha, tem oportunidade aqui para a gente trabalhar essas cadeias de uma forma mais equilibrada, né? E essa questão da sustentabilidade ampliada, onde a gente vai buscar, além, né, eu quero saber de onde vem, eu quero saber a história por trás do meu produto, eu também quero saber ali os indicadores de impacto, né? Então, as empresas procurando muito isso. Além disso, gente, se a gente for pegar números de mercado, então ali eu trouxe tendências de consumo, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente ter em mente quando a gente vai pensar em informação, né? Assim, a importância da gente entender mercado, da gente ter ferramentas de inteligência de mercado para a gente conseguir captar essas tendências, né? Esse é um ponto importante. Quando a gente vai olhar para oportunidades ainda para esses negócios comunitários, né, é importante olhar para esse mercado global aqui, né, de produtos orgânicos e de comércio justo. Então, se a gente for olhar aqui a venda, né, o varejo de alimentos orgânicos, em 2018 a gente está falando ali, né, de uma geração de mais de 100 bilhões de euros, né, em valor de venda. E um crescimento, isso aqui é o varejo de alimentos orgânicos na Europa, tá, gente? Entre 2010 e 2019. Então, na década aqui, né, de 2010, você sai ali, né, de um faturamento ali um pouco abaixo de 20 bilhões, desculpa, de euros em 2010, para algo que ultrapassa os 40 bilhões de euros em 2019. Então, a gente teve um crescimento ali de mais de 100%, né? 129% de crescimento em 10 anos. Então, é um mercado crescente, né? No Brasil, a gente tem também um volume importante.
apesar de que ainda há um gargalo ali na produção, né, de orgânicos, talvez não tanto na produção, mas na demonstração de que aqueles produtos são de fato orgânicos. E quando a gente vai olhar o mercado do comércio justo, né, que é aquele que vai olhar principalmente para a relação ali, o pagamento de um preço-prêmio, as relações de trabalho ali na cadeia de valor, ele é ainda muito mais baixo, né? A gente fala aí de 1/10 do mercado de orgânicos, mas também com um crescimento ali de 10% ao ano, né? Isso são números ali de 2018, 2019, talvez com uma freada no crescimento nesse último ano aqui, por conta, né, dessas crises econômicas que estão acontecendo aí no mundo como um todo. Principalmente o mercado de comércio justo deu uma desacelerada nesse último ano. Mas existe ainda, gente, um desafio muito grande aqui no Brasil para a comercialização desses negócios comunitários, quando a gente vai olhar justamente para a certificação orgânica e de comércio justo. Ainda são incipientes, né? Então, e a certificação, gente, hoje, para o mercado, ela muitas vezes vai ser ali A gente sabe que as certificações também têm as suas limitações, né? Quando a gente fala ali de cadeias, mas para o mercado ela é o que vai ser, assim, a porta de entrada para a sua análise de risco, né? Assim, a mitigação do risco da cadeia de fornecimento, ela muitas vezes está ligada a ter uma certificação ou não, e principalmente nesses mercados mais exigentes, né? Esses mercados de canais mais longos. Então, gente, a produção orgânica no Brasil, ela é crescente também, acho que isso é importante, né? A gente colocar nos últimos anos. Mas quando a gente vai olhar em área agrícola cultivada, né? Área cultivada orgânica, a gente tem uma posição grande em termos de área absoluta, mas quando a gente vai olhar em porcentagem, né? Como o Brasil é um país que tem muitas áreas cultivadas, tem grandes propriedades, né? Nasquelas culturas mais monoculturas e tudo mais. Então, quando a gente olha, né, em relação à produção agrícola total, a área orgânica cultivada no Brasil ainda é muito pequena, né? Até porque a área dos pequenos da agricultura familiar também ela é muito menor ali do que a área das produções mais mecanizadas, mais industrializadas, né? Mas eu acho que é interessante a gente olhar o café, por exemplo, né? O Brasil é o maior produtor mundial de café, tem mais de 2 milhões de hectares aqui de área cultivada, mas quando a gente vai olhar ali a área orgânica cultivada, a gente está falando de uma parcela que ainda é muito pequena, né? E aqui, de novo, tá, gente? Eu estou trazendo números de certificações ali reconhecidas internacionalmente, né? Então, a gente está falando aqui de algo que é ainda bastante restrito. E quando a gente vai olhar o comércio justo, gente, a situação é mais ou menos parecida, né? Então, hoje, o principal selo de comércio justo no mundo é o da Fair Trade International, e aí aqui a gente olha, né? Existem mais de 6.000 organizações, produtos certificados em 120 países, e quando a gente vai olhar, apenas 86 dessas certificações estão no Brasil. Então, o Gunther trouxe ali, por exemplo, o caso da castanha do Brasil, né? A gente tem organizações, produções certificadas na Bolívia e no Peru, e não tem nenhuma hoje produção certificada no Brasil. A gente tem uma organização em vias de se certificar em relação ao selo da Flocert, para castanha, tá, gente? Eu estou falando aqui de castanha. E quando a gente olha o café, a mesma coisa, né? A gente tem 1.817 organizações de café, né, entre produtores, beneficiadores e traders aqui certificados no mundo, pela Flo, né? Eu fiz um recorte, você entra ali no site da Fair Trade International, você consegue ver, ali tem os mapas de onde estão, quem são as organizações certificadas, isso é algo que é público, a gente consegue buscar, e dessas 1.817, apenas 47 estão no Brasil. Então, a gente percebe que, né, o café é emblemático, porque o Brasil é o maior produtor mundial de café, mas ainda, né, são aquelas produções também muitas vezes grandes produções, né, enfim, que ainda estão incipientes nessa questão das certificações internacionais. Em 2019, né, em 2018, a Conexus realizou aquele mapeamento dos negócios comunitários. E aí, em 2019, a gente resolveu mapear a demanda. Tá, mas
Os negócios comunitários são aqueles 1.000, né, uma parcela significativa ali dos negócios comunitários no Brasil, mas quem usa esses produtos, né? Quem são as empresas que estão comprando esses produtos? E aí foi feito um mapeamento, que a gente chamou aqui do início do movimento Negócios pela Terra, que é a conexão desses negócios comunitários com os mercados, e a gente conseguiu mapear 82 empresas, tá, que responderam ao nosso mapeamento. Esse é o perfil das empresas em relação ao faturamento. A maior parte foram empresas pequenas aqui, que é o azul aqui, né? Mas a gente conseguiu ter um recorte de empresas em todas as faixas, né? Pequenas, médias e grandes empresas. Desse mapeamento, né, o principal setor ali foi o setor de alimentos, mas também ali seguido pelo setor de cosméticos, né, e esse mapeamento conseguiu identificar ali a demanda por 290 produtos distintos. Aqui eu não falo só de sociobiodiversidade, tá? A gente olha também para produtos um pouco mais tradicionais, mas da agricultura familiar, tá, gente? É importante que a gente está falando de agricultura familiar, mas não necessariamente só de produtos da floresta, né? 5 cadeias concentraram a maior parte da demanda, tá? Aqui, gente, é um recorte muito olhando para essas empresas ali que entraram, né, no movimento, que conseguiram responder à nossa demanda. Então, é um recorte talvez um pouco mais específico, uma lente um pouco mais específica. Mas a gente tem aqui uma demanda grande por açaí, né? Acho que representa ali o crescimento do mercado de açaí, né, fora e no Brasil. Grãos diversos, castanhas, hortaliças e derivados de leite aqui, né? Então, aqui olhando muito, tá, gente, para agricultura familiar. E os outros 20%, né, estavam pulverizados ali em 65 cadeias, né? E aí uma grande intenção de compras de produtos orgânicos, né? Uma preferência ali por produtos beneficiados ou processados, né? Então, a importância aqui, né, gente, da gente ter um beneficiamento mínimo desses produtos para que eles possam chegar nos diferentes tipos de mercado, nos diferentes canais de comercialização. E aí a gente mapeou, eu acho que isso aqui é o principal resultado, tá, gente? O slide anterior é mais para vocês entenderem o recorte ali, né? Qual que foi o perfil das empresas mapeadas. Isso aqui é importante porque mostra como que elas trouxeram as suas necessidades, né? Quais foram as necessidades das empresas compradoras, e aí olhando, né, para as empresas pequenas, médias e grandes, e em relação a acesso a esses produtos, né, da sociobiodiversidade, a qualidade do produto do processo, ao fornecimento, ao preço e a indicadores ali socioambientais que eles precisam reportar. Então, alguns das necessidades são transversais para pequenas, médias e grandes empresas, algumas são específicas, são diferentes quando a gente trata de pequenas empresas. Então, o primeiro ponto é a questão do acesso. Essas empresas não sabem quem produz. Então, e ao mesmo tempo, os negócios comunitários não sabem quem compra. Acho que o Gunther chegou a falar um pouco dessa questão, né? Então, a importância de mapear mercados, né? E acho que aqui, nos dois lados, a importância de dar visibilidade para os negócios comunitários, quem eles são, onde eles estão, o que eles produzem. E, por outro lado, a importância dos negócios comunitários entenderem os mercados, entenderem quem são os seus potenciais clientes e os seus potenciais compradores. Quando a gente fala de qualidade do produto, isso é uma demanda de todos, tá? Todos vão ter ali uma exigência mínima de qualidade, mas isso vai mudar em função de pequenas empresas ou médias e grandes empresas. Grandes empresas, né, médias e grandes empresas, não têm... elas não vão comprometer a qualidade. Então, isso é uma exigência, né? Garantia de qualidade do produto e processo, que em geral vai ser feito a partir de laudos, né? Alguma certificação, às vezes, um pouco mais básica, mas auditorias, né? E processos de beneficiamento do produto. Para as pequenas empresas, né? Eles precisam, muitas vezes, que outros terceiros prestem esses serviços para eles das garantias, porque muitas vezes eles também não têm braço ali para conseguir auditar os processos, né? Uma pequena empresa não tem um processo de auditoria que vai lá, né, no seu fornecedor e audita o processo de qualidade daquele fornecedor. Então, aqui a gente está falando de qualidade do produto e do processo, documentações legais e
certificações, né? E aí isso sendo um requisito de entrada para médias e grandes empresas. Quando a gente fala de fornecimento, todas vão requerer volume, logística de entrega e garantia de fornecimento, né? Aqui, constância do fornecimento é importante. Muitas vezes os contratos são informais e também não há, né? Por outro lado, não há uma garantia de compra também, né? Então, aqui precisa ser uma coisa que seja equilibrada entre os dois lados, mas volume e garantia de fornecimento é importante, né? E, por outro lado, como que a gente também, né, passa a ver ali o negócio comunitário, empoderar o negócio comunitário para que ele também possa fazer negociações contratuais que sejam mais equilibradas e que garantam também a compra, né, do lado do comprador. E aí, preço, né? A gente vai ter aqui o desafio entre preço justo e competitividade. O mercado de comércio justo no Brasil ainda é muito incipiente, né? Muito difícil a gente ver esse tipo de preço, e aí tem esse desafio que muitos dos compradores, eles querem preço, né? E aí, como que a gente consegue trazer um preço que seja justo? Como que a gente consegue garantir uma precificação adequada, né, para esses produtos? Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai falar de formação profissional, né? Conhecer o mercado, entender quem são seus compradores, garantir a gestão do fornecimento, mas também garantir ali a precificação, uma formação de preço que cubra, de fato, todos os custos que aquele negócio vai ter. E uma necessidade de crédito, né, para o desenvolvimento da cadeia de fornecimento. Aqui ficou principalmente para empresas pequenas, mas o crédito, em geral, ele também vai ser necessário para empresas maiores, né? Algumas vão ter políticas de adiantar ali o pagamento, isso ainda é raro. Então, o crédito para garantir compra e fornecimento ainda é importante, né? E aí, gente, indicadores. As pequenas empresas, em geral, não vão olhar, né, para indicadores, e as grandes empresas aí vão começar a ser exigentes cada vez mais, principalmente com essa questão ali, né, de políticas de ESG. Elas querem medir impacto, querem poder comunicar isso nos seus produtos, então cada vez mais esses indicadores vão ser importantes ali na hora de dessas empresas né, dos negócios comunitários se relacionarem com com os mercados. Aí, gente, isso aqui eu vou passar bem rapidinho, porque é o nível de exigência em função dos tipos de circuito. Então, em verde aqui são os compradores em circuitos curtos, e em laranja aqui são os compradores em circuitos longos, e a gente vê que nos circuitos longos a exigência é maior do que nos circuitos curtos. E a principal exigência, aquilo que eu falei para vocês, é a qualidade mínima, né? Em circuitos longos, 84% das empresas vão exigir qualidade mínima na compra ali dos seus produtos, né? Outra coisa que é importante é a rastreabilidade, e a gente sabe o quanto é desafiador a gente trabalhar a rastreabilidade em cadeias. E aí, gente, eu tentei resumir aqui um pouquinho, né? Como que a gente consegue traduzir essas informações em oportunidades de formação, né? Então, é um fluxo simplificado aqui de uma cadeia, né? Então, onde a gente vai ter o primeiro momento, toda a parte de gestão dos recursos naturais, né? Aí depois toda a parte de extração e produção sustentável ali, né? O produtor, né? Seja o extrativista ou o agricultor, né? O processamento e beneficiamento, né? Indo uma etapa intermediária, e por último a etapa aqui da comercialização e do marketing, né? E aí, o que é importante aqui quando a gente vai pensar em informações, né? Então, gestão de recursos naturais, compreensão ali, especificação de áreas de coleta, isso cada vez mais é demandado, a situação, o status de conservação ali das áreas, do entorno, né? Então, é importante ali toda a questão voltada para manejo, né, e tudo mais, e avaliação dos recursos e dos impactos. Isso tem sido cada vez mais demandado ali pelos mercados, né, porque isso se traduz em indicadores que depois vão poder ser usados ali pelas empresas nas suas comunicações, nos seus relatórios de sustentabilidade. Quando a gente vai olhar em extração e produção, então, primeiro é a organização dos produtores extrativistas, que aqui, quando a gente fala de negócios comunitários, vão estar ali associados, né, às cooperativas, às associações, as regras de cultivo e coleta, o uso e a gestão dos insumos ali, né, tanto para a coleta quanto para o cultivo,
O pós-colheita, né? Então, como que vai ser feito ali o manuseio, né, daqueles produtos coletados, né? Sejam eles extraídos ou cultivados. E uma questão que é importante, gente, que é a questão de acesso e repartição de benefícios, né? Isso é uma regulamentação, né? E eu não vou entrar aqui no detalhe disso, mas principalmente para alguns setores específicos, o setor de alimentos é um pouco mais livre disso, mas o setor de cosméticos, por exemplo, toda a questão de acesso e repartição de benefícios, ela é importante, e existem hoje poucas pessoas que entendem sobre isso. Então, aqui talvez tenha também um espaço, né, para talvez alguma formação um pouco mais específica. Quando a gente vai falar de processamento e beneficiamento, vocês vão ter lá, né, tanto na parte de gestão dos recursos naturais, extração e produção, vocês vão ter um tópico, acho que específico amanhã, que vai entrar mais no detalhe disso, aqui são coisas mais gerais, e processamento e beneficiamento a mesma coisa, né? Então, como ter esse mapa e fluxo das instalações, especificação de processos, especificação de insumos e embalagens, controle de qualidade, gestão de risco e contaminações. A parte de gestão de riscos, ela é extremamente importante quando a gente fala ali para a conexão com mercados. E aí, marketing, gente, eu acho que isso aqui está muito ligado com o que o Gunther falou, né? Conhecer o seu setor, conhecer os seus clientes, conhecer o seu mercado. Então, inteligência de mercado, desenvolvimento de produto, posicionamento de marca, precificação, divulgação, promoção em feiras, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar, né, da conexão com o mercado. E aí existem duas questões aqui que são um pouco mais transversais, os trabalhadores, porque eles estão em todos os elos aqui da cadeia, né, de fornecimento, e aí toda a questão voltada para os direitos trabalhistas, os contratos de trabalho, a questão de saúde e segurança, também os treinamentos, né, para esses trabalhadores. E quando a gente fala de rastreabilidade, cada vez mais são exigidos ali sistemas de controle, né, e como que eles se conectam nessas diferentes etapas ali da cadeia de fornecimento. E o sistema de controle, gente, vai ser o básico quando a gente vai falar de alguns tipos de certificação, né? Então, certificação orgânica, certificação de comércio justo, o básico vai ser você ter algum sistema de controle ali estabelecido, instalado, e que você consiga demonstrar ali um mínimo de rastreabilidade. Fabiana, eu tentei trazer... 5 minutos. Eu tenho mais um slide só. Eu tentei trazer aqui, então, né, oportunidades em termos de formação, quando a gente olha para a conexão de negócios comunitários com os mercados, né, trazendo alguns números ali que eu acho que são importantes para a gente ter em mente, né, que mostram alguns gargalos que a gente tem, e esses gargalos vão se reproduzir hoje ou refletir na qualificação dos profissionais, né, que a gente tem trabalhando ali nas cadeias de fornecimento. E eu trago um último slide, gente, que eu acho que é também como que a gente pode trabalhar, envolver as empresas ou envolver o mercado nas capacitações, né? Porque é importante a gente qualificar os profissionais, mas é importante que as empresas também depois possam apoiar a inserção desses profissionais ou possam trabalhar nessa interação, né? E aí eu trouxe algumas ideias, né? Eu até acho que tem algumas empresas que têm programas de estágio interessantes, né, que estão atuando ali na região. Acho que um exemplo que todo mundo conhece ali é a Natura, mas existem outras empresas ali, né, e que eu acho que é muito importante essa questão da formação na prática, né, e aí eu acho que é muito importante parcerias com empresas locais para desenvolver programas de jovem aprendiz e estágio, né, então não adianta só ter a formação ali teórica, mas é importante que ela esteja na prática, né, também ali. E aí eu acho que nesse caso a articulação com as empresas ali, que elas mesmas localmente já conseguem, né, trazer ou trabalhar com esses profissionais ou capacitar esses profissionais também é importante, né, pensando inclusive nos profissionais que elas vão poder ter ali para os seus fornecedores e tudo mais, né. A articulação com o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Existem outras instituições também de inserção profissional, mas isso é bem interessante hoje, né? Muitas empresas procuram ali o CIEE, principalmente para a questão de jovens aprendizes, né? Então, acho que aqui ter uma articulação com esse tipo de instituição é bastante interessante. E uma questão, gente, que eu acho que é sempre interessante quando a gente fala da conexão com o mercado é também sensibilizar o mercado, sensibilizar as empresas da realidade no campo, né, da realidade na ponta. Então, acho que é bastante interessante, né,
formações pensarem em articulação de parcerias para a construção de programas de voluntariado empresarial, onde você pode ter, né, talvez ali pegando a fala do Gunther ali, né? Você pega lá o sistema de garantia, né? Processo de controle de qualidade, e aí isso se traduz numa regulamentação que vai ter 1 milhão de especificações que muitas vezes não são viáveis ali para esse tipo de negócio comunitário. Então, você pegar, às vezes, o cara da empresa lá, né, o gerente de fábrica da empresa, que vai olhar para todos aqueles processos de uma grande empresa e levar ele para trabalhar, para formar profissionais ali, né, por exemplo, de uma usina de beneficiamento, né, de uma cooperativa, pode fazer toda a diferença, porque, primeiro, vai ser importante para o processo, né, de beneficiamento ali, para a aprendizagem do pessoal da cooperativa, mas também vai ser muito rico para o aprendizado do próprio diretor, gerente industrial, porque ele vai ter acesso à realidade de campo ali, ele vai conseguir entender por que às vezes é desafiador, né, atingir o nível de qualidade, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, acho que isso pode ser bastante rico, e as empresas, dentro das suas estratégias de ESG, têm também procurado esse tipo de inserção, né, de voluntariado empresarial, onde você, né, dedica ali um tempo, alguns dias de um profissional para uma formação, ou, né, para ele estar ali ensinando ali também e aprendendo, né, porque aqui eu acho que é uma troca que de fato acontece. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E fico aqui à disposição, né? O Marcelo vai compartilhar essa apresentação com vocês, e fico aqui à disposição também, caso tenham perguntas aqui. Isso. Fabiana, queria muito agradecer você. Acho que sua palestra foi muito importante também, porque nós partimos do ODS hoje, né? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e chegamos até a comercialização com você, né? Esse impulso nos negócios comunitários, essas relações com o mercado, com diferenciação de produto, né, que foi abordado em muitos momentos, então, extremamente importante. Tem 2 perguntas aqui, as duas são da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. A Alessandra está bem participativa, ela sempre manda perguntas. A primeira, como essas demandas dos compradores são apresentadas aos negócios comunitários? Existe alguma socialização das demandas visando melhorar esse elo? E a outra questão, como as instituições de ensino podem ajudar nesse processo? Nós estamos aqui trabalhando para ajudar. É ótimo, é muito boa questão, Alessandra. E a primeira coisa que eu te digo é como essas demandas são apresentadas, né, para os negócios comunitários. Muitas vezes, eu acho que existem 2 situações. Uma é onde o comprador, dependendo do tipo de empresa, ele já vai de cara falar, não, relacionar com o negócio comunitário não é para mim, então eu vou já procurar um intermediário que ele vai garantir a qualidade, ele vai garantir todo o processo, né? E existem compradores que estão ali um pouco mais propensos, né, principalmente quando a gente vai falar de práticas de comércio justo, por exemplo, a desenvolver aquilo junto com o negócio. E aí existem várias formas, né, dessa demanda chegar aos negócios comunitários. Pode chegar ali por um processo, né, de a gente tentar fazer esse matchmaking. Então, isso é uma coisa que a Conexus tem feito ali, né, de diagnosticar essas lacunas, né, entre os requisitos de mercado e aquilo que os negócios conseguem oferecer. E muitas vezes levar ali, né, os compradores, ter essas auditorias, ter um assessor técnico que acompanha a auditoria do comprador para entender e traduzir depois, né, e acompanhar a implementação dos processos de melhoria. Isso parece ser algo bastante interessante, mas que ainda hoje é muito incipiente, né? De novo, você vai ter um ou outro comprador propenso a fazer esse tipo de negócio, né? Eu acho que ainda não existe uma socialização, né, dessas demandas, mas eu acho que essa é uma questão importante, né? Existem ali alguns estudos hoje, né, que mostram essas lacunas, que mostram essas distâncias, mas não existe isso de uma maneira muito sistematizada ali, né? E essa informação muito acessível a todos. Então, eu acho que tem um papel aqui, né, dessas instituições de apoio
como Conexus, GIZ e outras, né, para disponibilizar ou deixar essas informações um pouco mais disponíveis ali. E acho que existe um papel ali dessas instituições de ensino aqui, né, principalmente, eu imagino muito formando esses parceiros, esses assessores, esses prestadores de serviço, esses consultores que conseguem ali fazer esses elos, que talvez consigam entender um pouco dos dois mundos. E por isso que eu acho muito importante essa questão, né, das formações fazerem uma articulação com as empresas também, porque aí eu acho que né, a pessoa passar um tempo na empresa ou a pessoa da empresa passar um tempo no negócio comunitário, acho que pode ser algo super positivo, onde você consegue ter profissionais que tenham essa visão um pouco dos dois lados ali, né? Isso parece ser algo bastante interessante de ser colocado em prática. Excelente, obrigado, Fabiana. E só para a Alessandra aí, nós estamos nesse processo, desse curso, justamente para multiplicarmos currículos na educação profissional, naquilo que é necessário nas cadeias de valor, né? E então a nossa importância de estarmos aqui, os estados todos conectados, esses professores, instrutores, pesquisadores, né, envolvidos, vão trabalhar duamente nesse processo. E aí eu queria perguntar para você, Fabiana, ainda, como é que você vê um currículo de educação profissional voltado para o mercado? Mercado. O mercado que você apresentou. Olha, Marcelo, eu acho que essa não é uma resposta tão simples, né? Mas eu vejo, assim, eu acho que tem muitos pontos sendo endereçados, tá, Marcelo? Assim, né? Mesmo quando eu vejo ali, né, as formações que você vai trazer, acho que já tem muitas coisas hoje que existem, né? Materiais que existem ali. O que é um processo de beneficiamentos, processos de extração, isso, pelo menos as bases teóricas estão lá, né? Eu acho que ainda tem uma questão que é pouco comum para esse público e que tem muito a ver com uma questão que o Gunther colocou mais cedo, que é o conhecimento dos alvos. Então, assim, não adianta eu ter também o melhor processo do mundo e não saber como que eu vou vender, com quem que eu vou vender, quem são meus públicos. Então, toda essa parte de inteligência de mercado, que o mercado faz muito bem, ela ainda não está aqui, né, neste público aqui dos negócios comunitários, e eu acho que aqui tem espaço para a gente trabalhar isso em currículos profissionais, né? E uma outra questão, Marcelo, eu acho que a formação prática, né? Eu acho que esse intercâmbio, ele é extremamente importante, porque no fim das contas, a própria empresa, ela se beneficia de você ter um profissional na sua cadeia de valor que é bem formado, que é capacitado, que é bem treinado. Então, acho que esses intercâmbios, né, tanto do profissional da empresa, que conhece a realidade ali, né, dos negócios comunitários, e dos profissionais desses negócios comunitários, ou desses assessores, que tem algum tipo de intercâmbio ou de interação ali com a empresa, eu acho que isso é extremamente enriquecedor. Então, formações que talvez promovam esse tipo de intercâmbio, acho que pode ser muito positivo, Marcelo. Okay. Obrigado, Fabiana. Nós já estamos avançados, né, um pouquinho na hora já, mas eu queria mais uma vez agradecer a Fabiana Munhoz pelos conhecimentos e experiências, né, apresentados em relação aos empreendimentos comunitários, do setor empresarial nas cadeias de valor. Eu acho que foi muito rico para nós fecharmos o dia com essa sua palestra, sabe? Foi o fechamento das coisas que passaram, né? Foi muito bom. Tá ok, Fabiana? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Pessoal, Marcelo. Ok, obrigado, querida. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, então, desse bloco 1 do seminário, né, do T2, do seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor. As aulas de hoje serão enviadas pelos grupos do WhatsApp e a gravação também, depois o link vai circular no grupo do WhatsApp de cada estado, tá? E eu queria ainda fazer um agradecimento especial mais uma vez aos palestrantes que estiveram conosco, o Gunther Viteri, a Luciana Rocha, a Caroline Dutra e a Fabiana Munhoz. E eu queria pedir para vocês, lembrem-se de preencher a avaliação do T1 que foi enviada pelos grupos. Amanhã nós iniciaremos às 14 horas. Queria pedir desculpa a vocês também por termos estendido o tempo, né? Cerca de 25 minutos, mas eu acho que faz parte também, foi importante.
e que vocês possam ter um excelente final de dia. E amanhã nós aguardamos todos a partir das 14 horas aqui para mais uma etapa, né? O bloco 2 do T2, do seminário do curso de multiplicadores em bioeconomia. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã.